Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Pérola de Grande Valor. Nós estamos hoje indo para a aula número 10. Só lembrando que estamos no canal, né, Ajustando as Velas. Pedimos para que os irmãos compartilhem, divulguem. E hoje nós vamos então para Moisés, continuando, né, o capítulo 4. Eu queria lembrar também que eu já dei vários cursos que estavam na Central das Escrituras, que não temos mais. Talvez ainda tenha acesso lá, mas eu criei um canal então com esses cursos, que são os cursos do Templo, o Plano Perfeito, que abrange todo o Evangelho, o Apocalipse e o último, que foi a Expiação, baseado no livro do Elder Callister. Ok? Então, aqueles que puderem acessar, no final da aula tem lá onde se encontra esse canal que chama-se A Doutrina Viva, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje. Então hoje nós vamos abranger Moisés 4, continuando, né? Na verdade continuando não, iniciando Moisés 4, acabamos o Moisés 3. Esse curso a gente está desenvolvendo ele muito lentamente, porque tem muita coisa boa que a gente pode extrair do livro de Moisés, né? Esse livro fantástico, por isso é chamado de uma pérola de grande valor, porque tem muitas pérolas aqui. Então lá no verso 1, o Senhor disse assim: Eu, Senhor Deus, falei a Moisés, dizendo: aquele Satanás a quem tu deste ordem em nome do meu unigênito é o mesmo que existiu desde o princípio. E ele apresentou-se perante mim, dizendo: Eis-me aqui, envia-me, serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca. E sem dúvida eu o farei, portanto, dá-me a tua honra. Aqui então, Satanás se apresenta. Só que lembrando duas coisas. Primeira coisa delas, o plano é um plano de Deus. Não é nem um plano de Jesus Cristo nem de Satanás. Satanás quis fazer uma emenda no plano. Qual era o propósito dele? Tirar o arbítrio. E é por isso ele diz: eu salvo todos. Mas ele queria alguma coisa em troca, que era a honra de Deus. A gente sabe que a honra não se vende, não se compra, mas se conquista. Nós não sabemos qual era a autoridade que Lúcifer tinha antes de sua rebelião. Mas ele era um anjo de luz. Seu nome Lúcifer, que significa portador da luz. O arbítrio foi dado aos espíritos dos homens e eles tinham seus talentos e traços individuais de caráter lá, como aqui. Foi devido a esse fato que Lúcifer, que era orgulhoso e ambicioso, se rebelou contra o Pai quando o seu plano para a salvação do homem caído foi rejeitado. Tá? Quem falou isso foi Joseph Fielding Smith, que era um dos teólogos da igreja. Continuando ainda, né? Eu, Senhor Deus, falei a Moisés, ainda está no capítulo 1, aquele Satanás a quem tu deste ordem em nome do meu unigênito é o mesmo que existiu desde o princípio. A gente não sabe a ordem, a gente sabe que Jesus Cristo foi o primogênito, o primeiro filho espiritual do Pai Celestial. Lúcifer está entre os primeiros, eu não sei se foi segundo, terceiro, décimo, centésimo, milésimo, mas ele era muito influente na vida pré-mortal. E a escritura diz, George Cannon, que foi membro da primeira presidência, ele diz assim: este anjo era um personagem poderoso, sem dúvida. O registro que nos é dado a respeito dele mostra claramente que ele ocupava uma posição muito alta, que ele era considerado muito e que ele era poderoso em sua esfera. Tanto quanto o assunto foi debatido sobre a terra e o plano de salvação, ele tinha importância suficiente para ter um plano alternativo, que ele propôs como um plano pelo qual esta terra deveria ser povoada e os habitantes dela redimidos. Seu plano, no entanto, não foi aceito, mas era tão plausível e tão atraente que de todos os exércitos dos céus, 1/3 aceitou seu plano e estavam dispostos a lançar sua sorte com ele. Qual era o plano de Satanás? Tirar o arbítrio. É como se ele fizesse um muro aqui, um outro muro ali, e nós iríamos passar por aqui, não poderíamos pecar, não seria dado essa alternativa, somente nasceríamos aqui, viveríamos uma vida e seríamos
entre aspas, eu vou pôr salvos do outro lado. Agora, que vantagem teria isso? Qual era o direito que nós teríamos? Nenhum. Não teríamos nenhum mérito nisso. E aí Satanás, então, dominaria sobre todos. Não teríamos mais a liberdade. E ele apresentou-se perante mim, Satanás, dizendo: Eis-me aqui, envia-me, serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca, e sem dúvida o farei. Então esse era o propósito dele, né? Salvar a todos. Era atraente a princípio, mas o resultado disso seria catastrófico, né? Seríamos escravos de um ser orgulhoso que desejava subir acima de Deus, né? E lembrando outra coisa, irmãos, desde a nossa existência lá como inteligências, nós tínhamos já um caráter, como espíritos também tínhamos um caráter. Não foi uma coisa que Deus colocou em nós, isso já é inato. Como é, a gente não sabe exatamente, mas já está dentro de cada um ser pessoas boas, ser pessoas más e assim por diante, tá? Ainda, falando sobre isso, o presidente Joseph Fielding Smith ensinou: na vida anterior, a pré-mortal, éramos espíritos, a fim de podermos progredir e, por fim, atingir a meta da perfeição. Foi-nos dado conhecer que receberíamos um tabernáculo de carne e ossos e teríamos que passar pela mortalidade, onde seríamos testados e provados, para ver se, pela experiência, nos prepararíamos para a exaltação. Ele declarou ainda que quando nosso Pai Celestial apresentou seu plano a seus filhos em um conselho no céu, a ideia de passar pela mortalidade e participar de todas as vicissitudes ou dificuldades da vida terrena, na qual ganharíamos experiências através do sofrimento, dor, tristeza, tentação e aflição, bem como dos prazeres da vida nessa existência terrena. E depois, se fossem fiéis, passar pela ressurreição para a vida eterna no reino de Deus, para serem semelhantes a Ele, encheu-os de espírito de regozijo, e eles rejubilavam. Está lá em Doutrinas de Salvação, e também ele usa essa escritura de Jó. O elder Neil Maxwell, que foi membro do Quórum dos 12, disse que é extremamente importante compreendermos o que aconteceu naquele conselho pré-mortal. Não foi uma reunião informal, mas foi um debate acerca de planos. Nenhuma sessão de criação de ideias sobre como o plano de salvação seria elaborado e colocado em prática. O plano de nosso Pai era conhecido, e a verdadeira questão era quem o Pai enviaria para colocar o plano em prática. Essa era a questão. Ainda no verso 1, a gente encontra: de modo que nenhuma alma se perca, né? E sem dúvida eu o farei, portanto, dá-me a tua honra. Algumas escrituras para reforçar sobre isso, né? Lá em Isaías a gente encontra: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, quer dizer, um dos primeiros filhos do Pai Celestial. Claro, não o primeiro, mas um dos primeiros. E importante dentro do contexto do mundo pré-mortal. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, Isaías falando, né? Ainda Isaías: subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o anseio, né, de Satanás, de Lúcifer na época, né? E lá em Doutrina e Convênios: e isso também vimos e testificamos, que um anjo de Deus, que possui autoridade na presença de Deus, que se rebelou contra o Filho unigênito, lá em Doutrina e Convênios. E ainda em Doutrina e Convênios: e aconteceu que Adão, sendo tentado pelo diabo, pois eis que o diabo existiu antes de Adão, pois rebelou-se contra mim, dizendo: dá-me a tua honra, a qual é o meu poder. E também 1/3 das hostes do céu ele afastou de mim por causa do arbítrio que possuía. Então, só reforçando, todos nós tínhamos o arbítrio na existência pré-mortal. Cada um de nós tinha já o nosso caráter. Ou seguimos a Deus ou não. Poderíamos pecar lá? Sim, poderíamos pecar. Mas o único pecado que não teria como ser perdoado é o pecado de rebelião aberta contra Deus. Esse pecado ainda existe, né? Quem comete esse pecado chama-se filhos de perdição. Tanto é que Satanás foi
foi nomeado como perdição. E todos os que se rebelam abertamente contra Deus, isso não é uma coisa muito simples, a gente ainda vai tratar provavelmente sobre isso, é uma coisa para pessoas de um nível muito elevado que se rebelam contra Deus. E foi o que aconteceu com Lúcifer, e 1/3 se rebelaram completamente. Então, para eles não há perdão, não há retorno. Para eles é só destruição. Não tem. Se alguém falar o contrário, está contrariando, né, o Evangelho de Jesus Cristo. Eles nunca mais vão ter uma oportunidade de perdão. Para eles, o perdão foi abolido. Uma coisa importante aqui, ó, eu grifei ali em verde: dá-me a tua honra, a qual é o meu poder. Por que Deus tem todo o poder? Porque ele é completamente honrado. O que quer dizer isso? Todos confiam, ou todos os seres inteligentes e aqueles de todas as inteligências, inclusive, confiam, porque ele não se desvia do que diz, ele é completamente perfeito, por isso ele tem todo o poder e por isso ele tem toda a honra. E Satanás queria essa honra, porque ele sabia que essa honra é o poder que Deus tem. Porque como nós temos o arbítrio, né, todos têm um arbítrio, todos podemos seguir ou não ao Senhor. Mas aquelas pessoas que são realmente inteligentes sabem que o Senhor nunca vai falhar. Tudo que ele promete, ele cumpre. Então, aquelas pessoas inteligentes no sentido real da palavra vão seguir o Salvador, porque sabem que o Pai Celestial, porque sabem que ele não falha. E isso não pode ser dado, nem emprestado, nem vendido. A pessoa tem que conquistar essa honra, ok? No verso 2 agora. Mas eis que meu filho amado, que foi meu amado e meu escolhido, desde o princípio disse-me: Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre. Olha que comparação de caráter, né, entre os dois. Enquanto um disse: serei teu filho, redimirei a humanidade toda, quebrando um dos princípios eternos, que é o arbítrio, e sem dúvida eu farei. E o que ele queria? A honra de Deus. O que o Salvador disse? Né? Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre. E qual foi o resultado final? Satanás foi banido para as trevas e destruição, enquanto Satanás foi colocado à direita de Deus, o braço direito de Deus. Recebeu toda a honra, toda a glória, por ser verdadeiramente humilde e submisso ao Pai. Joseph Fielding Smith, ele diz assim: nós também lemos nas Escrituras que Jesus foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, o que significa que nosso Salvador foi escolhido antes das fundações do mundo para vir e ser o sacrifício pela redenção do homem e de todas as criaturas que participam da morte através da queda de Adão. Outra coisa importante aqui: Satanás não estava disposto a nenhum tipo de sacrifício, porque ele iria colocarmos todos dentro de um muro, de um túnel, e nós nasceríamos na terra e sairíamos do outro lado sem cometer nenhum pecado, porque não teríamos a opção de usar o nosso arbítrio. Né? Então, ele não estava disposto a sacrificar. Já o Salvador estava disposto a dar a sua vida, sofreu o que a gente nem imagina quanto é possível alguém sofrer para poder nos salvar. Olha a diferença de caráter entre os dois. Embora às vezes ouçamos dizer que havia dois planos, o plano de liberdade e agência de Cristo e o de escravidão e compulsão de Lúcifer, tal ensino não está em conformidade com a palavra revelada. Cristo não apresentou um plano de redenção e salvação, nem Lúcifer. Não havia dois planos para consideração, havia apenas um. E esse era o plano do Pai originado, desenvolvido e apresentado e colocado em vigor por ele, Cristo. No entanto, fez o plano do Pai seu próprio por sua obediência voluntária aos seus termos e disposições. Cristo estava disposto a seguir o plano do Pai. E esse plano, irmãos, não iniciou nesta terra, esse é um plano eterno, que vai vigorar para toda a eternidade. Esse sempre será o plano, não vai ter outro plano. Lá em 1 Pedro a gente diz: Cristo, na verdade, foi ordenado antes da fundação do mundo.
Lá em Éter nós encontramos, eu sou aquele, o Salvador falando, né, para o irmão de Jared, eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo, eis que sou Jesus Cristo. Né? Lembrando que o irmão de Jared foi um dos grandes profetas que teve, talvez, não sei se o primeiro, mas um dos primeiros a saber que o Salvador, né, seria Jesus Cristo, o nome dele seria Jesus Cristo, né? E o Senhor disse lá em Abraão: quem devo enviar? Enviarei o primeiro, que era o Salvador Jesus Cristo. Então, na existência pré-mortal, Satanás, ele se chamava Lúcifer, né? Significa o que brilha ou o portador da luz. Ele era um filho da alva e tinha potencial para realizar muito de bom. Mas Lúcifer quis para si o trono, a honra, o poder e a glória do Pai Celestial. Para isso, ele se propôs a redimir a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca. No entanto, sua proposta baseava-se na compulsão que acabaria eliminando o arbítrio dos filhos do Pai Celestial e a necessidade de um Salvador que sofresse por eles e os redimisse. Ele não estava disposto a nenhum tipo de sacrifício. O elder Dale H. Oaks, que agora é o nosso profeta, né, quando ele era um apóstolo, ele disse... Ele diz: o método proposto por Satanás para assegurar que nenhuma alma se perdesse era destruir o arbítrio do homem. Segundo o seu plano, Satanás teria sido nosso mestre e nos levaria cativos segundo sua vontade. Sem o poder de escolha, teríamos sido meros robôs ou fantoches em suas mãos. E como eu falei, não teríamos mérito nenhum e ele governaria sobre nós com o mesmo tipo de atitude, sem que tivéssemos o arbítrio. Sem o arbítrio, a gente já falou sobre isso, eu só estou reforçando, né? Nós temos 3 princípios que são eternos, irmãos, sempre existiram, que são básicos. O primeiro deles é que tem que haver uma oposição em todas as coisas. Depois, tem que existir o arbítrio. E isso vale lá desde o princípio das inteligências. E também o bem e o mal são princípios eternos. Elas são leis eternas. Não foram criadas, são eternas, tá? Para assim dizer. Nós não sabemos ainda lá como é que foi o princípio disso, né? Mas desde que existiu seres inteligentes, essas leis sempre são válidas. Porque se o mal fosse criado por alguém, essa pessoa seria responsável pelo mal. Mas não, o mal está dentro de cada pessoa. E tem que haver uma oposição, porque sem oposição não tem como exercermos o arbítrio. Lembra que a gente já comentou, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida? Uma em oposição à outra. Sempre tem que haver oposição. O bem e o mal, virtude e vício. Por quê? Para que nós possamos exercer o nosso arbítrio para escolher algumas coisas. E isso, claro, implica, ao escolhermos, a responsabilidade. O arbítrio não nos exime de responsabilidade. As escolhas que fazemos vão refletir sobre nós. E como eu falei, o bem e o mal. Então essas 3 leis eternas são eternas, como a gente já no nome diz, elas sempre existiram. E se uma delas deixar de existir, tudo se anula. Quem ensina isso? Os irmãos que quiserem, dá uma olhadinha lá em 2 Nef, capítulo 2, né, onde Leí ensina sobre isso, né, sobre a oposição, o bem e o mal, o arbítrio, né? E também 2 Nef 9 fala desses princípios que são eternos. E nem Deus pode quebrar esses princípios, porque ele deixaria de ser Deus, ok? Vamos para o verso 3. Portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, o qual eu, Senhor Deus, lhe dera, e também por querer que eu lhe desse meu próprio poder, fiz com que ele fosse expulso pelo poder no meu unigênito. Então, Satanás aí foi expulso, né? A disputa no céu era Jesus, disse que as certas almas que não seriam salvas, porque não teriam o mérito, e o diabo disse que poderia salvá-las todas. E ele colocou seus planos perante o grande conselho, que deu seu voto a favor de Jesus Cristo. Todos nós que estamos aqui, que já passamos por essa terra, apoiamos Jesus Cristo como nosso Salvador, né, e o plano do Pai Celestial que continuasse da maneira
correta, né? Então o diabo se levantou em rebelião contra Deus, foi expulso com todos os que o apoiaram. Se os rebeldes, né, aqueles que se rebelaram, né, tivessem vencido aquela grande guerra, você e eu estaríamos em uma posição totalmente diferente. A nossa teria sido uma vida sob força. Você não poderia tomar decisões. Você teria que obedecer. Todas as determinações seriam feitas por você feitas para você independentemente de sua vontade. Sob compulsão, você faria a ordem do seu líder ditador, em cuja imagem os Khrushchevs, Hitler, Napoleão, Alexandres eram mais novatos, pobres e ineficazes em comparação. Ele está dizendo o seguinte, que as ditaduras que vemos na Terra são uma pequena imagem do que o próprio Satanás queria para a gente, tá ok? Então, tudo que tira o arbítrio não é de Deus. Diferentemente de leis. As leis são para proteger o nosso arbítrio. Mas ainda assim temos o direito de quebrar essas leis, claro, com as consequências. Mas todo tipo de pessoas, entidades que querem tirar o arbítrio não é de Deus. É o diabo por trás delas. Ali, Spencer W. Kimball que está dizendo isso, né? Mas graças a Deus que haviam almas sãs e sagazes o suficiente do lado da verdade e da sabedoria. E as almas rebeldes foram derrotadas. Quanto ao programa eterno e supremo, as principais personalidades nesse grande drama eram o pai Elohim, perfeito em sabedoria, julgamento e pessoa, e 2 filhos, Lúcifer e Jeová. Esse foi o teatro, né, na vida pré-mortal. Lá ainda no verso 3, portanto, por ter foi expulso. Então, se Lúcifer não tivesse conhecido os efeitos de sua rebelião, como ele teria se tornado perdição? É uma pergunta. Se ele fosse ignorante, não poderia ter se tornado perdição. Ele não era ignorante e, portanto, tornou-se perdição. Aqueles que o seguiram eram filhos de perdição, porque ele e eles pecaram conscientemente e abertamente, né, contra Deus. Eles fizeram o que fizeram com os olhos abertos e ele estava em rebelião contra Deus. E a rebelião contra Deus é um pecado imperdoável. Ainda o presidente Joseph F. Smith, também foi um profeta, né? Ele diz, não nos esqueçamos de que o maligno tem grande poder na terra e que por todo meio possível ele procura obscurecer a mente dos homens e depois oferecer-lhes falsidades e mentiras em lugar da verdade. Satanás é um imitador hábil e à medida que a verdade genuína do evangelho é levada ao mundo de modo cada vez mais abundante, da mesma forma ele espalha o engodo da falsa doutrina. Tomem cuidado com esse tesouro falso que só lhes trará desapontamentos, miséria e morte espiritual. Talvez, irmãos, nunca tenhamos vivido, pelo menos que se conhece, um período tão claro do que o presidente Joseph Smith falou aqui, né? Satanás espalha suas mentiras e engana a muitos. Mas lembrem, a verdade sempre vai prevalecer. A verdade, ela sempre será a verdade. E Satanás vai tentar imitar a verdade para enganar nós aqui na Terra. Então temos que ficar atentos. Por isso o presidente Nelson disse recentemente, né, como o nosso profeta anterior, que a gente não conseguiria resistir sem a influência do Espírito Santo. Ainda lá em Moisés 4, né, continuando, o presidente Brigham Young disse, toda pessoa que deseja ser um santo e se esforça para isso está sob estreita vigilância dos espíritos decaídos que vieram para a terra com Lúcifer e pelos espíritos de pessoas iníquas que estiveram nessa terra em um corpo físico e já partiram. Esses espíritos nunca descansam, estão vigiando toda pessoa que deseja fazer o certo e estão continuamente incentivando essas pessoas a fazerem coisas erradas. Olha que declaração importante.
Não só aqueles 1/3, mas também pessoas que foram tão más aqui nessa terra que se tornaram escravos de Satanás também os ajudam a atacar as pessoas que querem fazer o certo. E nós precisamos, então, sempre estar atentos para que nós não sejamos enganados. A questão, presidente Ezra Taft Benson, a questão central nesse conselho, então, era: os filhos de Deus terão agência ou arbítrio irrestrito para escolher o curso que devem seguir, seja bom ou mal, ou serão coagidos e forçados a serem obedientes? Essa era uma pergunta. Cristo e todos os que o seguiam representavam a primeira proposição, liberdade de escolha. Satanás representava a última, coerção e força. Por que Satanás e aqueles que estavam com ele não aceitaram o voto do conselho, mas se levantaram em rebelião? Eles foram lançados para a terra, onde continuaram a promover o mesmo plano. Olha que declaração importante. Eles estão aqui na terra promovendo o mesmo plano, que é tirar o arbítrio das pessoas. A guerra que começou no céu ainda não acabou. O conflito continua no campo de batalha da mortalidade. E uma das principais estratégias de Lúcifer foi restringir nossa agência através do poder de governos terrenos. A prova disso é encontrada na longa história da humanidade. Ainda nós aprendemos desse verso, né, de Moisés de 1 a 4, primeiro, que a proposta de Lúcifer foi um ato de rebelião contra mim, Deus, né, o Pai Celestial falando, que Deus já havia decretado que o homem tivesse seu arbítrio, e esse arbítrio havia sido dado a ele pelo Senhor, como é dito, que eu, o Senhor Deus, lhe dei. Terceiro, que Lúcifer cobiçava e pedia um poder que era prerrogativa do Todo-Poderoso e só pertencia a Deus, e que ele chamava de meu próprio poder. Quarto, que por esta rebelião Lúcifer foi expulso e se tornou Satanás. E quinto, que o poder pelo qual ele foi expulso era por um certo o poder ou o sacerdócio que havia sido conferido por Deus a seu unigênito, pois ele disse: pelo poder do meu unigênito, eu fiz com que ele fosse derrubado. Um parêntese aqui, né? O sacerdócio de Melquisedeque antes era chamado sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Mas para que não fosse usado o nome do Filho de Deus, sempre foi nomeado como sacerdócio de Melquisedeque. E é esse sacerdócio que tem o poder de expulsar demônios e, enfim, todas as coisas que nós já conhecemos. E o sexto, que sendo expulso e se tornado Satanás, até mesmo o diabo, o pai das mentiras, esse é um dos títulos de Satanás, né? Além de perdição, o pai das mentiras. Seu ofício era enganar e cegar os homens, como é afirmado, enganar e cegar os homens e levá-los cativos por sua vontade, mesmo tantos que não ouviram minha voz. Então, ao não ouvirmos a voz do Senhor, nós nos tornamos cativos, escravos de Satanás. Ainda o presidente Joseph Fielding Smith, ele diz assim: não se esqueça que o maligno tem grande poder na terra e que por todos os meios possíveis ele procura escurecer as mentes dos homens e então lhes oferece falsidade, engano, sob o disfarce da verdade. Satanás é um imitador habilidoso. E como a verdade genuína do Evangelho é dada ao mundo em abundância, cada vez maior ele espalha a moeda da falsa doutrina. Cuidado com sua moeda espúria. Ele não comprará para você nada além de decepção, miséria e morte espiritual. O pai das mentiras, como ele foi chamado, se tornou tão adepto através das eras da prática de seu trabalho nefasto que, se fosse possível, ele enganaria o próprio eleito. Tá? Quem disse isso foi Joseph F. Smith e Joseph Fielding Smith, né? Que era o filho dele também. Algumas escrituras. Diz assim lá: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Nem mais se achou lugar nos céus para o grande dragão que foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada o diabo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso está lá em Apocalipse 12, 6 a 8, da tradução de Joseph Smith. E eles foram lançados abaixo,
assim surgiram o diabo e seus anjos. Assim como o Senhor tem os seus anjos, o diabo também tem os seus seguidores, que são anjos desse diabo, que estão vagando aqui na terra para tentar destruir o plano de Deus. Mas a gente sabe quem será o vencedor no final. E lá em Doutrina e Convênios, e isto também vimos e testificamos, que um anjo de Deus que possui autoridade na presença de Deus, que se rebelou contra o Filho unigênito, a quem o Pai amava e que estava no seio do Pai, foi expulso da presença de Deus e do Filho, e foi chamado perdição, porque os céus prantearam por ele. Ele era Lúcifer, um filho da manhã. Interessante, né, que a Escritura diz que os céus prantearam. Claro, porque 1/3 dos filhos do Pai Celestial foram banidos e para eles não tem mais nenhum tipo de progresso. Eles nunca vão receber um corpo, nunca vão ter a experiência de ter um corpo, de ter filhos, enfim, para eles só resta as trevas e escuridão. Então, por isso, provavelmente todos nós lá pranteamos. Talvez tivéssemos até alguns amigos nossos que não aceitaram o plano do Salvador e eles foram expulsos e os céus, então, pranteou por eles. Versos 5 e 6 agora. Ora, a serpente era mais astuta do que qualquer besta do campo que o Senhor Deus havia feito. E Satanás incitou o coração da serpente, pois ele havia atraído muitos após si, e procurou também enganar Eva, pois ele não conhecia a mente de Deus, por conseguinte, procurou destruir o mundo. Então, Satanás então incitou a serpente, né, com suas mentiras, provavelmente naquela época, quem sabe através de alguma coisa que nós não conhecemos, era possível talvez falar com os animais ou Satanás pudesse interferir no arbítrio dessas espécies, que elas têm arbítrio, mas é talvez um pouco limitado, né, às condições de cada animal. E então a serpente foi o meio que Satanás usou para tentar enganar e qual era o objetivo dele? Destruir o mundo, fazer com que todos os outros 2/3 não conseguissem passar pela mortalidade para poder um dia voltar à presença de Deus. O elder James E. Talmage, aquele que escreveu, né, o Jesus o Cristo, explicou que Satanás, na verdade, adiantou os propósitos do Criador. Interessante, né, ali eu grifei, pois ele não conhecia a mente de Deus. Na verdade, adiantou os propósitos do Criador tentando Eva. Seu propósito, entretanto, era o de frustrar o plano. É-nos dito terminantemente que Satanás não conhecia o propósito de Deus, por conseguinte, intentou destruir o mundo. Entretanto, seu esforço diabólico, longe de ser um passo inicial para a destruição, contribuiu para o plano de progresso eterno do homem. Um parênteses, se Adão e Eva não tivessem caído, o mundo não existiria. Mas na mente de Deus, ao tentar destruir Adão e Eva, né, porque eles se tornariam pecadores, seriam expulsos, mas ele não sabia que ele estava proporcionando que o plano de Deus continuasse. A queda não foi uma emenda no plano. Ela fazia parte, só que Satanás não sabia disso. Eu acho que outra coisa que ele não sabia é também que o Salvador Jesus Cristo, por isso lá tem na Escritura, diz que Satanás vai morder o calcanhar, mas o filho da mulher, que é o Salvador Jesus Cristo, né, por ser filho do Pai Celestial, ele tinha a vida em si. Né? Satanás provavelmente não sabia disso, né? E por isso a Escritura diz que o filho da mulher iria pisar na cabeça. Então, ao não saber disso, ele achava que destruindo ali Adão e Eva, no sentido de fazer eles pecarem, ele estava destruindo o plano. Na verdade, ele estava dando sequência ao plano. E, não sabendo que Jesus Cristo viria para pagar por todos os pecados, inclusive pela queda de Adão, e também pelos nossos próprios pecados, por ser filho de Deus, mas também filho de uma mulher. Então ele tinha tanto a condição humana quanto a condição de um Deus. E ele tinha a vida em si mesmo, e ele era o único que poderia pagar o preço exigido pela justiça. Mas isso é assunto para uma outra oportunidade. Continuando aqui.
Há uma diferença entre conhecimento e inteligência pura. Satanás possui conhecimento, muito mais do que nós, mas ele não inteligência ou prestaria obediência aos princípios da verdade e do direito. Então, pelo orgulho e pela o desejo, a ambição dele, ele, apesar de ter muito conhecimento, ele não tinha inteligência pura. Porque se ele tivesse realmente inteligência, ele seguiria o plano de Deus e não seria expulso. Ainda no verso 4:6, né? Que ele não conhecia a mente do Deus, portanto procurou destruir o mundo. Aí lá em Lucas a gente encontra: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E ainda continuando, foi no jardim do Éden que o diabo, ou um daqueles espíritos sujos, entrou em um certo animal ou besta chamado de serpente e veio diante de nossos primeiros pais e os seduziu. Orson Pratt diz isso. E James E. Talmage diz: Satanás apresentou-se diante de Eva no jardim e, falando pela boca da serpente, questionou-a sobre os mandamentos que Deus havia dado a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente sabe que Satanás contou uma verdade e uma mentira. A verdade é que eles passariam a conhecer o bem e o mal. A mentira é que eles não morreriam. Então Satanás sempre usa meias verdades. Ele usa uma parte do evangelho para destruir as pessoas, para enganar as pessoas, contando depois uma mentira. E a escritura ainda diz, né? E procurou também enganar Eva. O diabo pode se adaptar à crença de qualquer pessoa. Isso é muito importante, irmãos. Se ele pudesse fazer você engolir uma ou duas grandes mentiras que afetariam sua destruição e que você pregaria e destruiria muitos outros, ele não se importaria com quantas verdades você poderia acreditar. Ele estaria disposto a que você acreditasse em muitas coisas absolutamente verdadeiras se ele pudesse apenas enganá-lo e desviá-lo e fazer com que você rejeitasse alguns dos princípios fundamentais de sua salvação e da salvação do povo. Olha que declaração importante que a gente precisa fazer uma autoanálise, né, irmãos? Mesmo que a gente conheça muitas verdades, Satanás pode nos incutir algumas mentiras que destruiriam tudo, né? Algumas, talvez, dessas mentiras hoje, que talvez algum de nós possa ficar tentado a acreditar de que o casamento pode ser com qualquer pessoa ou qualquer coisa, mas o Senhor disse, está lá claro, casamento é entre um homem e uma mulher. Qualquer outro tipo de ensinamento sobre isso são ensinamentos falsos. Mesmo que a gente acredite em todas as outras verdades, a gente pode ser enganado por uma. Essa é só uma dessas, tem muitas outras, né? Que a gente está exposto no nosso mundo e a gente precisa tomar cuidado, né? Eu acho que um grande estudo é estudar a proclamação ao mundo, né? Lá tem a doutrina pura, né? A doutrina para os nossos dias sobre esses assuntos. O poderoso Lúcifer, né? Spencer W. Kimball, profeta, né? Que foi profeta antigo. O poderoso Lúcifer tem seu dia. Ele sussurra nos ouvidos de todos os homens. Alguns rejeitam suas ofertas sedutoras, outros cedem. Satanás sussurra: isso não é pecado. Você não é um transgressor. Eu não sou um diabo. Não existe nenhum malvado. Não há errado, tudo é certo. E assim Satanás, como a Escritura diz, engana e cuidadosamente, né, os amarra e leva-os para o inferno. Moisés 4, 7 a 9. E ele disse à mulher: sim, Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim. E ele falou pela boca da serpente. E a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que vês no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Olha que o Senhor disse, para nem tocar. Aqui tem um princípio grandioso, né?
Afaste-se do pecado, não tente tocar o pecado, porque ao tocar, provavelmente, naquela fruta, eles ficariam muito tentados a comer a fruta. Então o Senhor disse, nem toque nelas. Ok? E aqui nós encerramos por hoje. Tá vendo que nós gastamos aqui essa aula e chegamos só no verso 9, né? E depois vamos continuar ainda, vamos tratar mais assuntos sobre o Moisés 4 e sobre esses assuntos, né, da queda, tá ok? Então, ficamos por aqui, agradecemos o acompanhamento dos irmãos. Aqui, como eu prometi no final da aula, aqui está o canal, né, Doutrina Viva, e aí nós temos esses cursos que já foram dados, estavam na Central das Escrituras, então, como a gente saiu da Central das Escrituras, eu coloquei nesse canal, se alguém quiser assistir algumas desses cursos, né, está aí o canal, a Doutrina Viva, e os irmãos poderão assistir lá. Então, por hoje, ficamos por aqui, e quero agradecer a presença dos irmãos, quero testificar de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que aceitou vir à Terra para se sacrificar por cada um de nós, né? E prover a expiação necessária para pagar o preço que a justiça exigiria de cada um de nós. E ele então se propôs a pagar, mas claro, precisamos fazer a nossa parte, fazer o melhor que a gente pode para que a justiça aceite que ele pague a diferença. Então terminamos aqui, deixo com os irmãos essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.